Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021. Hoje eu queria conversar com você sobre algo que nós precisamos entender, aceitar e, acima de tudo, valorizar aquilo que Deus tem para nós. O que Deus faz para nós é altamente bom demais. É muito bom o que Deus faz por nós. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não conseguimos aceitar determinada situação. Às vezes pensamos que não temos força suficiente para lutar. Força suficiente para lutar, para ficar de pé, porque mais forte do que aquele que quer te derrubar é aquele que te levanta. Ele tem força, Deus tem força para nos levantar. Então não vai ser ninguém que vai conseguir nos derrubar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Às vezes passamos por situações difíceis, até difícil de entender. Imagino, fácil de aceitar, né? Às vezes é difícil de aceitar, de entender. Mas é porque o homem, às vezes, faz planos, planeja e não consulta Deus. O que Deus quer para cada um de nós? No livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 9, diz que o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. É Deus que vai dirigir os nossos passos. Nós podemos traçar o caminho, né? Porque às vezes nós traçamos o caminho e tem homens que querem destruir o caminho do outro homem. O homem, às vezes, ele tem um intuito da natureza de não querer ver o bem do outro. Existe isso, sim. E nós precisamos entender que nós temos o Senhor dos Exércitos do nosso lado. Não vai ser nada nem ninguém que vai impedir os planos de Deus para as nossas vidas. Davi foi um homem que conseguiu vencer Golias, que era um grande problema. Um homem alto, forte, corajoso, valente, desafiava as pessoas. Mas Davi foi lutar com Golias e disse: sabe o que é Golias? Eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós temos que dizer para alguém que tenta confrontar as pessoas que confiam em Deus. Porque quem confia em Deus não pode duvidar, não pode fracassar e não pode achar que vai perder. Deus não perde uma batalha. Deus não perde uma batalha. Gideão venceu um grande exército só com 300 homens. Porque Deus disse a Gideão: olha, eu vou colocar nas suas mãos o seu adversário, só com esses 300 homens que você tem. Então nós temos que lutar com o que nós temos. E sabe o que é que nós temos? O Senhor dos Exércitos do nosso lado. Samuel também, quando venceu uma grande batalha, ele pensou logo em agradecer, de honrar e engrandecer o nosso Deus. Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Precisamos entender que as lutas, as batalhas sempre virão. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse Deus maravilhoso, esse Senhor dos Exércitos, não perde uma batalha e Ele está do nosso lado, do seu lado, para lutar contra os problemas que acontecem no dia a dia. Às vezes nós
passamos por situações difíceis de entender, de aceitar, e talvez nós não sabemos nem se vamos suportar. José, por exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos, seus próprios irmãos de sangue, todos filhos do seu pai. Agora eram mães diferentes, mas o pai de José era um homem que Deus estava ali com ele, mas os irmãos de José venderam ele, venderam como escravo. E José se tornou o quê? Governador. Olha os planos de Deus na vida daquele que realmente Deus honra. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi caluniado, foi preso, foi perseguido. Mas José teve perseverança. José era um homem de Deus. E José deixou de ser escravo para ser governador. Porque era esses os planos que Deus tinha para José. Nós não sabemos quais são os planos que Deus tem para nós. Lutas, desafios, tribulações, nós vamos passar sim. Mas confie nesse Deus maravilhoso. Deus permitiu que Jó sofresse. Deus permitiu Jó sofrer. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu seus animais. Jó perdeu seus filhos. Deus permitiu Jó passar por toda essa situação, porque Deus conhece o coração de Jó, assim como Ele conhece o seu coração e o meu coração. Ele conhece o coração de cada um. E Deus às vezes permite a gente passar por situações difíceis. E essa situação de Jó foi algo assim extraordinário. O homem sofreu muito, mas a gente vê lá no final, no livro de Jó, o quanto Jó foi abençoado por Deus, porque ele confiou nesse Deus maravilhoso. Mas no livro de Jó, no capítulo 14, diz algo sobre Jó interessante. Ele diz: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará e não cessará seus frutos. Mesmo que a árvore seja cortada, mas ainda há esperança. Creia nisso. Ainda há esperança. Não desista. Não dê por entregue qualquer luta que você estiver enfrentando. Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Se você já venceu muitas batalhas, que eu sei que você já venceu, dê glória a Deus. Glorifique a Deus. Sempre vai haver alguma luta. Passou por uma, amém. Venceu, amém. Vai vir outras e outras, mas Deus sempre vai estar conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E sempre Deus vai nos colocar de pé, porque nós vamos estar de joelho diante de Deus, para poder ficar em pé diante dos homens. Não deixe que nada, nem ninguém, vá conseguir deixar você de cabisbaixa. Se ajoelhe diante de Deus, e você vai ver o resultado. Porque a vitória Deus tem preparado para cada um de nós. E os planos de Deus não serão impedidos. Confie. Deus tem um plano maravilhoso para a minha e para a sua vida. Não pense que a árvore cortada morreu. Não, porque ainda há esperança numa árvore cortada. Alguém quis cortar você, mas ainda há esperança. Porque o Deus que cuida de nós, Ele vai com certeza fazer com que a gente renove as nossas forças. Como águias, né, que sobe e renova as suas forças. É isso que Deus vai fazer com cada um de nós. Renovar as nossas forças. Não baixe a cabeça. A luta é grande. Quanto maior for a luta, maior será a vitória. Em nome de Jesus, acredite nisto. Que Deus nos abençoe. E o povo de Deus diz: amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Deus te abençoe.